Hello gamers do mundo todo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pipocando Games. E todo mundo já entendeu aí que segunda-feira é o dia que eu trago curiosidade pra vocês. E hoje é dia da gente falar da queridinha do momento num quadro que a gente já tem no Pipocando principal. Se você quiser assistir lá, tem tudo sobre filmes e séries, tá? E aqui eu resolvi trazer esse quadro agora pra cá, cara, que é o Tudo Sobre. E como a gente tá vendo aí Elden Ring bombando, vídeos bombando, live, a galera tá assistindo de monte ainda, dicas, segredos sendo descobertos, eu resolvi fazer um vídeo pra vocês hoje pra gente conhecer um pouquinho mais sobre, acho que a grande queridinha do momento. Então bora venerar o sol e conhecer tudo sobre a From Software, a desenvolvedora de Elden Ring. Bom, quando a gente fala de From Software, logo a gente pensa em jogos desafiadores, sombrios e com uma mitologia no mínimo peculiar. E essa fama veio através das suas grandes obras, a franquia Souls, Bloodborne, Sekiro e agora Elden Ring. Foram esses jogos que elevaram o nível da empresa, trazendo todo o reconhecimento e respeito que possui hoje em dia dentro da indústria. Porém, antes de chegar nisso, a gente precisa conhecer aí um pouco mais sobre a história da desenvolvedora e que teve um início aí fora do mundo dos jogos, acredite se quiser, velho. Cara, em 1986, grandes jogos eram lançados. Teve primeiro Zelda, Metroid, Dragon Quest e vários outros clássicos que pavimentaram aí um novo caminho a ser trilhado na indústria de videogames. E nesse mesmo ano, Naotoshi Zin fundou a From Software, uma empresa japonesa que ia ser focada totalmente na produção de softwares de escritório. Existem até alguns registros aí que contam sobre eles criando programas feitos para gerenciar a alimentação de porcos, tá ligado? Foi daí que veio o porco gigante de Bloodborne? Os caras ficaram, tá ligado? Inspirado pelos velhos tempos da empresa. Bizarro, velho. E após alguns anos trabalhando nesse ramo, os diretores começaram a buscar caminhos diferentes e que fizessem a empresa crescer cada vez mais. E claro, ganhar mais dinheiro. Money, 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 money! Como os funcionários eram todos experientes na área de programação e desenvolvimento de software e ainda tinham grande interesse em modelagem 3D, eles pensaram, e se a gente entrar nessa parada de fazer joguinhos? É Nintendo ganhando rios de dinheiro, pô, a gente podia entrar nessa. E o timing não poderia ser melhor. Década de 90, velho. Consoles domésticos consolidados, sendo um item aí cada vez mais comum nas casas do Japão, Estados Unidos e Europa, cada vez mais cobiçado. Os grandes centros comerciais do mundo aí estavam vendendo console pra caramba. Nessa época a Sony vinha chegando com o Play 1, trazendo a grande mudança com a sua mídia em CD e a potência aí para jogos 3D. Foi nessa hora que a From Software virou a chave e começou a desenvolver o seu primeiro jogo. Kingsfield foi o primeiro jogo da From Software. Ele foi lançado no mesmo mês do PlayStation, ou seja, foi um dos jogos de entrada do console. Nesse RPG em primeira pessoa, no maior estilo Dungeon Crawler, deu pra ter uma boa noção da essência que eles gostariam de colocar dentro dos seus jogos. Claro que ainda era algo muito distante dos Souls que a gente conhece hoje em dia, mas alguns traços já começavam a aparecer. Ambientes escuros, criaturas bizarras, sensação de estar sozinho num lugar perigoso e, claro, dificuldade acima da média, logo de primeira. Esse primeiro título foi lançado somente no Japão. O Ocidente foi conhecer a From Software lá em 1995 com Kingsfield 2 e 96 com Kingsfield 3. As críticas da trilogia não foram muito positivas. A galera criticava o ritmo lento e a dificuldade do jogo. Olha aí, já os caras lá no começo. Mas a comunidade abraçou e curtiu exatamente pelo desafio, fator que se tornou uma filosofia do estúdio. E, com a divulgação do boca a boca, as vendas superaram o que os caras estavam esperando, permitindo que os desenvolvedores iniciassem novos projetos com a bufunfa ali que eles tinham recebido com Kingsfield. Prepare yourself for the explosive sequel to one of the best-selling titles that hit the PlayStation, Kingsfield 2. Então, ainda no Play 1, a From Software deixou Kingsfield de lado para criar Armored Core, substituindo espadas e magias por robôs gigantes, os famosos mechas aí que sempre fizeram muito sucesso lá no Japão. E a mudança não ficou apenas na temática, mas em também toda a gameplay, saindo aí da visão em primeira pessoa e indo para terceira pessoa. O ritmo também teve uma mudança brusca, sendo muito mais frenético e barulhento. Esse novo título aí, ele foi bem avaliado, ganhou diversos elogios pelo seu modo multiplayer local e também as várias opções de customizar os mechas ali. Quem não curte montar um robozão no seu estilo e deixar ele com neon, tá ligado?
virar a geração de consoles, mas 2 Armored Cores foram lançados, intitulados Project Phantasma e Master of Arena. Foram lançados também mais 2 jogos em primeira pessoa, o Survival Horror Echo Knight e o RPG Shadow Tower, que trazia muito do que já haviam mostrado em Kingsfield, ou seja, não tinham abandonado esse tipo de jogo ainda. Com a chegada do Play 2, a parceria entre a From Software e a Sony continuou. Foram mais de 15 jogos lançados naquela geração, sendo a maioria disponível apenas lá no Japão. Dentre eles, 6 novos Armored Core e também uma franquia trazida dos animes, Another Century's Episode, que é conhecido como Ace. E entre jogos de robô gigante e jogos de anime, a From Software insistiu e continuou tentando emplacar um RPGzão. No Play 2 tiveram 2, o Evergrace, Forever Kingdom e Kingsfield 4. E olha só, Eternal Ring. Hã? Eternal Ring. Suspeito? Suspeito? Toma no... Mas as semelhanças ficam apenas no Ring mesmo, rapaziada. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Talvez os desenvolvedores só sejam fãs mesmo de anéis mágicos muito loucos. A galera ficou muito inspirada pro Senhor dos Anéis, certeza. He's up to something. E apesar de ter uma forte relação de jogos exclusivos com a Sony, outros consoles também receberam jogos da From Software. Teve Lost Kingdom e Lost Kingdom 2 para GameCube e para Xbox teve Murakumo, Metal Wolf Chaos e Otogi 1 e 2. Inclusive, esse Otogi foi a primeira vez que eles tentaram fazer um jogo medieval sem as características de RPG, focando mais na ação, como um hack slashing mesmo, tal, sendo muito importante nos jogos que apareceram dali pra frente. E o ano de 2005 e 2006 marcou a estreia da 7ª geração de consoles e a From Software tratou de botar suas franquias pra jogo. Mais uma porrada de Armored Core, só robô tunado na parada. Cara, somando tudo, são 13 Armored Core lançados. E assim, nenhum deles chegou a emplacar ao ponto de ser um super sucesso, mas lá no Japão, a galera curtia bastante e isso trazia o lucro necessário pra From Software, tá ligado? Continuar criando novos jogos, tentando achar sua mina de ouro ali, tentando emplacar o famoso viral, tá ligado? 2005 também marcou a chegada de um nome muito importante em toda essa história, Hidetaka Miyazaki, mais conhecido como o gênio, mais conhecido como o pai. O pai. E cara, o mais legal dessa história é que assim, o Miyazaki ele chegou e como quem não quer nada, sem experiência na área, logo foi ganhando confiança para participar da direção de alguns jogos, e dentre eles estava Demon's Souls, que foi lançado em 2009. O jogo que ia definir o futuro da From Software e causar um grande efeito na indústria dos jogos, velho, com certeza. Demon's Souls nasceu como um sucessor espiritual lá do Kingsfield, o primeiro jogo da From Software, mas dessa vez aplicando alguns elementos de outros jogos que foram criando ao longo do tempo. Câmera em terceira pessoa, foco no combate e dificuldade bem maior que outros jogos da época. Ainda na fase de testes, a Sony deu um feedback bem negativo, dizendo que o jogo era mal feito, que era um completo desastre e inacreditavelmente ruim. Detalhe, o presidente jogou por 2 horas e não conseguiu passar da área inicial. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas mesmo assim o jogo foi lançado e teve bons números de vendas, inclusive recebendo até premiações como o melhor RPG do ano. A galera realmente curtiu a parte do desafio e o clima pesado que ele trazia. Cara, quando você tá ali com o controle na mão, dá pra você sentir o ambiente nefasto, sombrio, um universo solitário, abandonado pra apodrecer, tá ligado? Não tem um herói pra salvar o mundo porque já não existe mundo pra ser salvo. E as inspirações do Miyazaki ficam muito claras, tendo Ico e Shadow of the Colossus entre os seus jogos favoritos, e aí também explica a solidão do personagem. Aí soma isso com o visual cru de uma era medieval toda desgastada, é uma forte influência de Berserk, né, que é o seu mangá favorito, inclusive ele era muito amigo do autor de Berserk, e aí as criaturas claramente saíram dos contos de H.P. Lovecraft, né, nosso HP Lovecraft. O cara colocou tudo isso no liquidificador e deu no que deu, velho. Criou um novo gênero. Souls-like, parça.
destaque no Demon Souls, as publicadoras e a Sony se convenceram que aquilo ali podia dar bons resultados. Então em 2011 decidiram repetir a fórmula, criando Dark Souls, aperfeiçoando bem o trabalho que já tinha feito lá no primeiro Souls. O resultado, mano, não poderia ser melhor. A From Software conseguiu pegar tudo que eles tinham acertado até então e deixar ainda melhor. O mundo decadente dos RPGs agora ganhou muito mais destaque com o level design genial do Miyazaki, que soube criar cenários e ligar regiões de uma forma impecável. Parabéns, velho, isso é muito foda. O combate ganhou novas possibilidades de builds, novos inimigos e grandes desafios. A narrativa se tornou mais complexa e mais profunda. As críticas e as vendas foram super favoráveis, mas ainda era algo muito nichado por ser um jogo fora do comum. Boa parte do público não se interessava muito pela fama de ser super difícil, ao ponto de irritar os jogadores, de tanto que morriam a toda parte do jogo porque era punitivo. Porém, como o próprio Miyazaki já disse, a morte em Dark Souls e derivados não é punição, é uma mecânica de aprendizado. O fato é que a galera se acostumou com os jogos entregando tudo fácil na mão, e os Souls te forçam a prestar atenção nos detalhes, entender o ambiente, ler os inimigos, e só assim você vai conseguir superar os obstáculos. Por exemplo, um jogo qualquer quer mostrar ao jogador que pisar num lugar com espinhos é ruim. Ele vai tirar uma pequena parte da vida do personagem ali do jogador quando ele passa pelos espinhos, e aí você percebe que fala, pô, beleza. Em Dark Souls, isso vai ser mostrado tirando a vida toda. Punitivo? É, mas pode ter certeza que essa morte vai fazer o jogador ficar muito mais atento aos espinhos durante a viagem e a todo o rolê ali. Então esse aprendizado pode dar nos nervos às vezes, mas a gente fica tão atento aos detalhes que a gente começa a reparar melhor nos locais para procurar armadilhas, os designs dos inimigos para entender melhor o jeito de enfrentar eles. Isso traz uma aparição muito grande a cada coisa adicionada no jogo, tá ligado? Bom, enfim, o sucesso de Dark Souls foi determinante para From Software e que daí se apressou para dar sequência na franquia e também criar, logicamente, novas vertentes. Em 2014 chegou Dark Souls 2, que ajustou os gráficos e mecânicas do primeiro jogo sem perder a essência. As críticas foram super positivas, o único ponto fraco do jogo é que o level design genial não se repetiu. Mas teve um motivo para isso. O Miyazaki, que era a mente brilhante aí, trabalhou apenas como supervisor em Dark Souls 2. Isso porque ele estava focado em outro grande título, Bloodborne. Bloodborne foi o jogo que provou que Souls com Miyazaki era diferente de um Souls sem Miyazaki, velho. Eles simplesmente pegaram os elementos já existentes e transportaram para um ambiente de terror. A destruição agora se encontrava num lugar refinado, várias torres e ruas no maior estilo gótico vitoriano, saca? O combate se tornou um pouco mais limitado, com menos opções de armas, mas ao mesmo tempo se tornou mais rápido e mais fluido. Outro ponto de destaque foi a trilha sonora, que é impecável, simplesmente assim de arrepiar, parceiro. O maior aprendizado com Bloodborne foi que eles conseguiram sim levar a dinâmica de um jogo Souls para diversos temas diferentes. Acho que isso foi o principal para provar que dava para fazer outra coisa com Souls. Como a voz do povo é a voz de Deus, a From Software atendeu aos pedidos dos fãs e lançou o terceiro Dark Souls em 2016, dessa vez com a direção do Hidetaka Miyazaki de novo. Aqui, novamente, deu pra ver que eles sabiam o que eles estavam fazendo. Melhoraram os gráficos, expandiram o combate e a narrativa, criaram chefes marcantes e, como cereja do bolo, incluíram locais visitados do primeiro Dark Souls. Aí os fã pira, né, velho? Os fã pira de encontrar a Norlondo toda destruída e várias menções ao primeiro título. Aí, galera, aí é cereja do bolo mesmo. E apesar da grande popularidade que os jogos da From foram conquistando em questão de prêmios, eles sempre batiam na trave nos grandes eventos. Bloodborne bateu de frente com The Witcher 3 e em várias categorias de 2015. E Dark Souls 3 ficou quase como o melhor RPG em 2016, sendo superado pela DLC Blood and Wine, também de The Witcher 3, velho. Só que aí os caras chegaram pra balar.
Em 2019 tudo isso mudou. Sekiro, Shadows Die Twice, um dos meus top 5 da vida, chegou montado no trem do hype e destronou todos os outros jogos lançados naquele ano, velho. Repetindo Bloodborne, ele também fugiu de alguns padrões de Dark Souls pra ter uma temática própria. Dessa vez, com o personagem principal não customizável e uma única arma, do começo ao fim. A narrativa fantasiosa e o combate tenso, testando mais os reflexos dos jogadores, firmaram Sekiro como, mano, o melhor jogo de 2019 e eu bato na tecla de que é sim. Porém, ao mesmo tempo em que era enaltecido, parte da comunidade levantou a polêmica sobre a acessibilidade na dificuldade do jogo, alegando ser difícil demais e frustrante. Esse assunto foi muito discutido e quando a From Software anunciou um game chamado Elden Ring, a dúvida ficou no ar se eles teriam acatado os argumentos dos críticos ou não. Bom, e aí corta pra fevereiro de 2022. Depois de vários adiamentos, finalmente, a gente conhece as terras intermédias em busca do Anel Pristino. Eu fiquei tão feliz. De novo com a direção do Miyazaki e dessa vez com uma proposta ousada. Dinâmica Souls no mundo aberto. A inspiração dessa escolha veio, obviamente, Zelda Breath of the Wild, um dos jogos favoritos do Miyazaki, mano. Agora eu vou falar aqui não como informante, tá? Mas como jogador. Elden Ring acertou em cheio. Em todos os elementos, parceiro. Os jogos anteriores já traziam uma imersão imensa, mas às vezes você se sentia preso numa pequena parte de um mundo incrível. Em Elden Ring, nessas amarras, elas jamais existiram. Você pode montar no seu cavalo e ir até os seus olhos alcançarem, exceto no mar. Óbvio, não tem barco, mas até os olhos, onde você vê, você vai. E não, a dificuldade não foi reduzida. Porém, a possibilidade de exploração com certeza ajuda muito quando você encontra alguma barreira. Você dá meia volta, visita locais que você já foi, aumenta o seu nível, melhora o equipamento, tá ligado? Entende melhor o ambiente pra você melhorar o desempenho, entende melhor os inimigos. Claro que não foi 100% perfeito. As versões de PC vêm sofrendo bastante com otimização, atrapalhando a experiência da galera, e com certeza é algo que a From Software precisa tratar de cuidar rápido, porque as reclamações são grandes. Mas ainda assim, Elden Ring tá marcado como um puta jogaço, meu! E que vai brigar forte por prêmios e colocar todos os olhos da comunidade atentos a qualquer anúncio feito pela From Software a partir de agora, né, velho? Porque ela tá se consagrando como uma das maiores desenvolvedoras de jogos atualmente, com certeza. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha explicado tudo, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Deixa aqui nos comentários, vocês querem ver tudo sobre? A gente pode fazer sobre desenvolvedoras, a gente pode fazer sobre uma pessoa, ou a gente pode fazer sobre um jogo, tudo sobre Dark Souls. Eu explico toda a história, eu explico tudo pra vocês. Deixa aqui nos comentários, deixa like nos comentários da rapaziada que vocês concordarem. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Mano, Elden Ring é... Editor, corta essa parte, salva, porque no fim do ano você vai colocar lá no fim do ano que eu falei, tá gravado. Elden Ring, jogo do ano 2022. Beijo pra vocês, rapaziada. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e muito obrigado por ter assistido até aqui. E não esqueça, guerreiro, de passar sempre numa fogueira para descansar.